Olá pessoal, estamos aqui no Café Insight, esse é o de número 39, nós estamos encerrando a terceira temporada, né? E agora estamos com o Teunis Marinho aqui, o nosso grande amigo, agora que trabalha na BASF, já trabalhou, ele tem uma história, na Bahia, desculpa, ele tem uma história tão legal e ele tem um livro, daqui a pouquinho o Du vai apresentar o livro, fica guardando, esconde aí um pouquinho o livro, mas assim, eu estou muito emocionado, Teunis, de ouvir a tua história, você contou desde os seus 5 anos de idade, muitas coisas aconteceram e quando a gente ouve assim alguém mais veterano, a gente fica pensando, poxa vida, todos nós temos histórias e a sua história é incrível, porque você começou como jovem, teve uma mãe muito presente, um pai muito presente, mas a sua mãe, você falou bastante dela, como uma referência que moldou praticamente toda a sua trajetória. Você já participou de grandes eventos, grandes empresas, você já conduziu grandes negócios, já deu grandes saltos, fez grandes gols, levou gols também, ele contou várias coisas que aconteceram com ele. Então eu fico pensando assim, qual o insight que ficou do nosso bate-papo? E para mim o insight ficou a referência da história. Você tem uma história de sucesso, você tem uma história de grandes conquistas, mas você tem uma história de grandes marcas também. A gente tem essa história e eu fico assim muito contente de ver que não é alguém que de repente parece, ele chegou lá e tal, pô, é isso aí. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma marca. Para mim o que fica são as marcas da ousadia, da inovação. Você teve uma gestão recente agora na BRH de São Paulo, que você fez algumas inovações. Eu destaco muito a questão do papel do feminino, que você conseguiu colocar um papel digno agora com o Kona Live. E assim, são outras marcas. Essa aqui ficou para mim muito forte. Então primeiro eu queria agradecer por esse papo. Gente, dessa vez a gente não conseguiu gravar o making off, porque a gente estava na padaria, tinha muito barulho, mas nós gravamos muita coisa aqui, foi muito gostoso a história. Muito bom. O Edu já tinha viajado contigo, já tinha falado da sua história, eu não tive a oportunidade, mas agora eu tive, nós ficamos aqui quase 2 horas, né, batendo papo. Então, meu insight é, a tua vida é uma referência, eu tenho orgulho de ser seu amigo e de ter a oportunidade de ouvir a tua vida agora. E quem estiver vendo vai conhecer isso depois no livro. Mas, e você? Você gostou dos nossos bate-papos, assim, no Insight? O que você achou? Olha, eu adorei, de alguma maneira foi uma renovação para mim, porque vocês me permitiram, me provocaram para falar do meu passado. Revisitou sua história. Revisitei a minha história de uma maneira legal. assim bem resumida, mas muito bacana, muito forte para mim relembrar. E eu viajei durante essa explanação, quer dizer, eu entrei dentro da minha história. Fantástico. Já tinha algum tempo que eu não fazia isso me fez muito bem. Vocês são pessoas fantásticas, são assim figuras humanas já conhecidas, felizmente até com muito sucesso aí no mercado de escritores e tudo mais, palestrantes. Então, para mim, um orgulho estar com essa oportunidade e agora o que vai sobrar disso para mim, o mais importante é a palavra amizade, que nós nos tornamos mais ainda amigos do que já éramos com todo esse referencial. É muito bom, eu acho que num próximo encontro a gente já vai dar assim aquele abraço de amigo mesmo. Não, o interessante é que vocês não sabem a sutileza. Nós estávamos na padaria, fizemos o café na padaria e aí ele trouxe a gente na casa dele. A gente está dentro da casa dele aqui para gravar, né? Então já virou amizade mesmo. Obrigado. Tudo isso para deixar um livro pra gente. Para deixar um livro, ele vai me presentear com um livro, que gostoso. Bom, legal. Vocês precisam saber que o Teunis foi o primeiro presidente brasileiro da Bahia. E algo que ele contou pra gente também, que eu já o conhecia e vou ficando cada vez mais admirado, é que com 29 anos ele foi o primeiro diretor de RH brasileiro de uma multinacional que tinha por tradição ter só líderes alemães. Né? E a minha história com o Teunis, o meu insight com o Teunis é que o Teunis contou a história dele, mas de uma maneira tão resiliente, né? De uma maneira tão fluida, forte. Eu acho que a palavra é forte, porque em outros momentos você poderia ouvir essa história como se fosse uma vítima, como se fosse um coitadismo, e aí ele tem uma mistura muito grande de uma personalidade forte, autêntica, humilde, que teve uma família muito forte. Ele tem uma passagem dele muito importante, que ele com 5 anos
já precisava cuidar do seu irmãozinho mais novo que tinha diabetes. Então, são histórias que me remetem, né? Me remeteram a 3 coisas. A primeira, a força, que eu tanto falo na resiliência. A segunda, uma humildade, né? Porque toda a carreira dele, do que ele passou, onde ele chegou, ele poderia ter 5.000 tiques de superioridade, o que não tem, que a gente tomou café aqui, tudo. E a terceira coisa que eu achei mais forte, né? Mais destacável, que é a maneira de contar uma história. E a maneira de inspirar essa história, inspirar outros, que é o que o Theonis faz, né, em função do seu trabalho como palestrante, né, e da construção de um legado, de uma referência que se tornou esse livro aqui, que é o livro chamado Sonhar Alto, Pensar Grande, está há 2 anos na lista de mais vendidos, onde, além das histórias lindas que ele contou pra gente, você tem inúmeras outras histórias e toda uma estratégia, vamos assim dizer, de carreira, de construção muito bem pensada e muito bem sucedida nessa carreira. Então eu queria muito agradecer ao Theonis, mas eu não queria fechar sem pedir para o Theonis contar um pouquinho do livro, do que é o livro, a inspiração, a mensagem, o propósito que o livro traz, que a gente já sabe muito bem em função de palestrar com ele, né? Mas eu queria que o Theonis pudesse contar para os nossos parceiros e amigos aqui o que é o livro. Olha, na emoção de ouvi-los, né? Vocês realmente me comoveram com essas palavras. Ele é o primeiro convidado que ficou silencioso, vocês estão reparando? Normalmente o convidado quer falar muito mais que a gente. Eu entrei em alfa ouvindo vocês falarem e me lembrei de 2 mensagens que eu quero deixar para as pessoas que nos assistirem. A primeira é sobre o sucesso, né? Uma pessoa que, como foi bem dito aqui com palavras mais delicadas, que nasceu na roça e se tornou presidente de uma multinacional que já existe há mais de 150 anos no mundo, que é a Bayer, né? Eu fui presidente da Bayer Polímeros, sociedade anônima, mas eu me lembrei do seguinte: o meu avô, pai da minha mãe, chamava-se Alfredo Baronto, e numa das vindas dele a São Paulo, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu estava conversando com ele e num episódio na rua lá onde a gente morava, estava passando um carroceiro com um cachorrinho na carroça e ele não me chamava de Theonis, ele me chamava de Teninho. E ele disse para mim: Teninho, eu fico observando meus netos, você está com quantos anos mesmo? Eu falei: 14, vô. Ele falou: olha, eu tenho a impressão que você é um dos netos assim que poderá se dar bem na vida. Eu fico te observando, seu jeito de ser, mas isso eu quero que você esqueça. Ou seja, ele já botou a minha orelha em pé e falou assim: o que ele vem agora, né? E ele me disse o seguinte: se um dia você se der bem, você nunca se esqueça que é a pessoa mais simples, mais humilde do mundo, como aquele carroceiro que está passando ali agora aqui na rua, e a pessoa mais chique, mais rica, mais poderosa, mais importante do mundo, quando morrem e dá 24 horas, os 2 fedem igual. Então, quando a gente vai crescendo na vida, principalmente materialmente, o poder, status, a gente sempre tem que voltar com o pé no chão e lembrar que o dia que a gente morrer, eu não vou estar cheirosinho igual hoje. Deu 24 horas e fala: manda enterrar o Theonis que não está dando mais para aguentar o cheiro. Nós somos isso, seres humanos, todos iguais, e a morte nos iguala. Então eu lembrei disso de você falando. Que né? ótimo. Agora, vamos aproveitar enquanto o Theonis está vivo para ler a literatura dele, para aprender com ele. Eu e o Sidney, a gente está um pouco até meio emocionado, porque tem uma questão que a gente estava conversando antes, que era a questão de buscar referências de qualidade. E as histórias que o Theonis conta são, como eu disse, são histórias de força, onde poderia ter vitimismo, onde poderia ter coitadismo. É alguém forte, humilde e com uma capacidade de nos fazer fortes, com uma capacidade de olhar para a vida e, independente dos acontecimentos que você passe, você ser digno do que lhe acontece, de você respirar, se posicionar, seguir em frente, independente dos obstáculos que aparecem, né?
Esse é o nosso grande amigo Teunis. A gente agradece profundamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Sidney, Valeu. quer terminar? Valeu, pessoal. A gente se vê em breve no próximo Café Insight. Obrigado, viu, Teunis? Um abração. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.